o guia, né? Eu já venho acompanhando algumas informações em relação ao guia e se fala até pouco tempo, né? Falava-se muito de pirâmide alimentar. Você ia num lugar, tinha pirâmide alimentar lá, vai na escola, você abre a pirâmide alimentar, mostra para o aluno, né? As classificações ali, onde cada alimento está dentro da pirâmide, grupos, né, da pirâmide, que grupo alimentar pertence à pirâmide. Fala pra gente o que aconteceu com a pirâmide, né, que a gente não fala muito mais da pirâmide e por que não se fala muito mais, né, hoje fala muito sobre o guia. Tá, então a pirâmide ela veio numa linha de orientação já há bastante tempo, baseada até nos Estados Unidos, depois fizeram uma adaptação para o Brasil, e aí perceberam ao longo do tempo, primeiro que assim, né, como guia alimentar, ela não estava cumprindo muito o seu papel, já que a gente teve um boom de aumento de peso, um boom de obesidade, no período em que a pirâmide estava vigente, né? Então a gente falava, poxa, mas ela não está, talvez ela não esteja conseguindo cumprir o papel a que ela veio, que era fazer uma orientação alimentar ali, sim, para grande parte da população. E aí começaram alguns estudos em cima, né, da questão do formato pirâmide, né? E o formato, ele acaba tendo um problema. Quando a gente vê uma coisa em cima, né, então aquela coisa de cima é o pódio, né, é o campeão. E aí, né, se pensar um pódio ali, o alimento que está em cima é como se fosse o primeiro. E as pessoas acabavam olhando para a pirâmide, né, e rapidamente tinha essa impressão de que tudo aquilo que estava na parte de cima, que eram os óleos e gorduras e açúcares, né, óleos, gorduras e o grupo dos açúcares, então era mais importante, porque era o grupo que estava, né, localizado no primeiro lugar, né, do pódio aí. E esse grupo, ele também não fazia diferença em relação ao que era, como eu falei, né, ingrediente culinário, que seria ali o óleo que a gente usa na preparação em pouca quantidade, ou o açúcar que a gente usa para adoçar algum prato em pouca quantidade, mas ele classificava também, então, as frituras, no mesmo grupo dos óleos, então, azeite e fritura estavam no mesmo grupo, como se fosse a mesma coisa, né? O açúcar é a mesma coisa, então um sorvete que tem bastante açúcar e o açúcar que eu coloquei na minha vitamina de abacate, ela entrava na mesma categoria, como se fossem semelhantes, equivalentes ali. E isso não é verdade, a gente vê que, né, dependendo do grau de processamento, então, do alimento, que é essa a nossa classificação aí, um alimento ultraprocessado como um sorvete não podia estar na mesma, né, categoria do mel, para fazer um prato lá que você fez com mel, né, assim como a margarina não podia estar na mesma categoria da manteiga, do azeite, né? Então eles têm funções diferentes aí no corpo, eles acabavam cumprindo papéis diferentes. E aí, então, acabava ficando desse jeito, né, o grupo ali, ele dava a impressão de que qualquer coisa daquele grupo era válida. Então, por exemplo, a parte de baixo da pirâmide era o carboidrato. A gente precisa, sim, de uma quantidade de carboidratos ali, de acordo com a nossa, né, pensando de novo em nutrição, não pensando em alimentação, como sendo mais completa ali, né, ao longo do dia, mas em nutrição. Só que essa base acabava colocando o macarrão instantâneo, tipo miojo, na mesma categoria da batata doce, né? Então, e aí era o macarrão, o arroz, a batata frita, às vezes classificavam ali também, né, como sendo, não, mas é batata, então entra no grupo de baixo também, para algumas pessoas. Uma farinha mais integral, eu acabei não comentando, mas é claro, pensando em alimento in natura, né, aquilo que é mais integral, que contém a casca, que contém outras partes do grão, elas vão ser mais saudáveis do que aquilo que eu já tirei também a casca, né, poli, já diminuí ali, aumentei o refinamento. Então, nessa categoria também, ó, o pão integral, caseiro, o pão de forma, a bolacha água e sal, elas entravam no mesmo grupo da pirâmide ali, né? E aí isso não era verdade, porque de fato esses alimentos não substituíam a comida de verdade, não substituíam aí os alimentos in natura aí, ou minimamente processados, que seriam os que a gente deve aumentar o consumo. O nosso guia, ele foi pioneiro em fazer essa classificação diferente. E agora tem outros locais do mundo que estão copiando essa orientação,
né? Então, eles estão fazendo agora, estão copiando a orientação em relação a diminuir alimentos ultraprocessados, muito processados, mais refinados, e aumentar os alimentos o mais natural possível. E a pirâmide não usa mesmo, agora parou de usar, ou como que está sendo, ainda usa, como que é? O que você... Então, olha, infelizmente, até eu li um artigo que estava com um título bem curioso, estava assim, após 26 anos de trabalho, pirâmide se recusa a se aposentar, né? Porque as pessoas ainda lembram dela, ainda querem usar ela, ainda acham prático, porque tem lá a porção definida, mas, de fato, ela não é um instrumento que contribui para uma alimentação saudável e adequada hoje. O jeito como estão os alimentos classificados lá não contribuem com a nossa saúde, com o que a gente almeja aí, né, de saúde. Então, pode aposentar ela, deixa ela descansar. Tá, não precisa. Não falaremos mais de pirâmide alimentar, falaremos de guia alimentar agora, porque é importante falar por que ela também não deve ser seguida por conta disso que você falou, né? A questão de colocar dois tipos, né? Grupos de alimentos na mesma classificação ali, e aí o cara vai entender. Como você disse, se comer uma batata doce, se eu comer um pacote de miojo, vai ser a mesma coisa. Tá ali dentro, tá dentro da minha porção diária ali. Então, tô bem, né? E aí até, né, tem uma questão que eu acho que também é interessante, que tinha lá uma porção de açúcares, como se 1 a 2 porções de óleos e gorduras e de açúcares e doces, né? Algumas pirâmides falavam em 1 a 2 de cada uma desses grupos, e algumas falavam em 1 de cada uma, né? Mas como se fosse obrigatório eu comer algum ingrediente daquele grupo. E assim, né, o açúcar, a gente não precisa de açúcar para viver, tá, gente? Se a gente não comer o açúcar, o ingrediente culinário, o açúcar, se eu fizer, sei lá, fiz uma receita de banana, de bolo de banana, que vai só a banana para adoçar o meu bolo, e eu não usei açúcar naquele dia. E aí, resolvi tomar um suco, tomei um suco natural, também não usei açúcar. Tomei mais água ao longo do dia, comi fruta, não usei o açúcar. Não acontece nada com o corpo, ele não vai ter nenhum prejuízo se a gente ficar sem consumir o açúcar, né, durante o dia inteiro. Isso é importante. As gorduras aí tem uma questão só, porque aí as gorduras boas, elas entram, né, com importância, sim. Mas o açúcar, nesse caso, ele podia ser um grupo zerado lá na pirâmide, né? E não é, lá tinha como assim, não, mas eu preciso comer um doce. Não estou dizendo que vocês não possam consumir um doce, tá? Mas é que precisar, a gente não precisa. A pergunta era essa sempre, quando falava, né, para eles sobre a pirâmide, e eles viam lá em cima o desenho do bolo, o bombom, né? Mas a gente tem que comer todo dia. Eu tentava explicar para eles que lá dizia o seguinte: se você for consumir aquele tipo de alimento, é no máximo tantas porções, né? Era isso que ele determinava, né? Mas, igual você disse, se o açúcar não é essencial para o organismo, então não precisava estar ali, né, pensando como uma orientação, né? E exatamente nisso, né, como que é diferente eu fazer um bolo em casa, fiz um bolo caseiro, ou eu comprei um bolo de pote com 2 camadas de chantilly, né, então são muito diferentes aí esses alimentos, mesmo que eu coloque uma coberturinha no meu bolo de casa, né, mas é muito diferente eu colocar todo mundo no mesmo grupo de doce, né, é doce, então... Mas tanto faz, se for o chocolate 70% ou um chocolate branco. Olha o teor de gordura como é diferente desses dois. Não, mas é uma porção de doce. Tanto faz, tá ali em cima, né? Doce é doce, né? Como se não fizesse essa diferença. Então, eu acho que, assim, o alimento, essa classificação, ela faz a gente pensar na comida de verdade. Então, eu acho que esse termo é muito legal, comida de verdade, né? Então, o que é a comida de verdade? Aquela que você sabe como foi feita, que você sabe de onde veio, que você conhece os ingredientes que estão presentes ali, você conhece o que está no rótulo, ou você conhece o que você usou de ingrediente para fazer. Então, é aquela comida da minha avó, né? É aquela coisa dos mais antigos aí, são esse nosso resgate, né? Então, que doce que minha avó fazia? Minha avó fazia doce de abóbora, doce de mamão, doce de batata doce, doce de tanta coisa. E aí eu posso comer doce?
Pode, mas tenta comer o mais natural possível, né? Tenta lembrar desses doces mais naturais aí, esses... E a moderação também, né? Eu ouvia muito, né? Ouço às vezes ainda. A gente pode comer um bombom. Um bombom vai fazer mal? Um bombom não faz mal, mas você pegar uma caixa, sentar, pôr no colo e passar a tarde ali comendo uma caixa de bombom, né? Então, é a quantidade, né? E quanto mais você consumir... Até aí, por isso que o nosso critério tem que ser conhecer bem esse alimento. Porque na hora que eu olho os ingredientes e vejo que o bombom tem muito mais ingrediente do que um chocolate, o chocolate um pouco mais, né, um pouco mais de cacau, eu já começo a fazer essa diferença de qual que eu vou escolher para comprar. Depois que eu comprei, eu vou comer. É difícil assim, né? Você tem que basear na compra, porque justamente o que está dentro de casa é o que os alunos vão consumir, né? Em casa, na escola, né? Então, dentro das instituições aí, dos espaços. A gente falou para a gente fechar, né? Teve essa questão da alimentação, que eles têm essa visão, ouvem muito, né? São duas coisas que pediram para eu estar falando com você, sobre a questão daquela dieta low carb que a gente ouve, né, nas mídias aí, o que a gente mais escuta é dieta low carb. Estou fazendo uma dieta low carb, e a questão do jejum, né, jejum intermitente. Fala pra gente um pouquinho o que seria cada um desses, só para a gente tirar a curiosidade de algumas pessoas aí. Tá certo, então. Eu sempre me pergunto, eu acho que a primeira pergunta que as pessoas devem fazer, né, é por que fazer aquela escolha, né? Então, seja uma dieta low carb, seja uma opção pelo jejum intermitente, por que a pessoa está, né, qual que é o objetivo dela fazendo essa escolha? E aí, a partir disso, eu acho que dá para trabalhar aí outros conceitos, porque normalmente, quando a gente escolhe uma dieta que, na verdade, essa eu nem consigo chamar de dieta. Por quê? Porque não é uma coisa que a pessoa vai fazer por muito tempo. Normalmente, a gente já parte do princípio que é aquilo que vai ser feito por um período curto para ter um resultado, né? Então, para começar com a low carb aí, né? Então, a low carb, low é baixo, né? E carb de carboidrato mesmo. Então, ela significa aí baixa em carboidratos. Como a base da nossa alimentação aí de hábito, pensando no brasileiro, né? Tem a ver com a questão do arroz com feijão, tem né, a batata, a mandioca como sendo alimentos comuns a gente consumir, raízes e tubérculos aí é um grupo comum da gente consumir. Tem como base o pão, ou a tapioca, o cuscuz, a batata doce. Então, são alimentos que a gente tem por hábito também consumir. Quando a gente pensa no low carb, a gente acaba pensando na redução desse tipo de produto. E aí, justamente porque é hábito, a gente não consegue normalmente, a gente não consegue manter isso por muito tempo, né? A gente acaba fazendo por um período curto. E aí, normalmente, as pessoas fazem com o objetivo de perder peso mesmo, né? Então, fala assim, vou tirar para perder peso. Só que essa low carb, ela acaba sendo mal orientada. Por aí, a gente encontra de tudo. Eu já vi gente falando que não ia comer fruta porque tinha carboidrato, ia comer bacon porque gordura podia, que ia comer, né? Então, assim, as coisas mais absurdas que a gente pode pensar de aumentar, eu vou comer só presunto de manhã, vou comer presunto com ovo porque eu não posso comer o pão. Então, essas mudanças em relação a como adequar uma dieta low carb, acabava fazendo com que a gente consumisse mais produtos ultraprocessados que podiam aí trazer um mal maior para frente, né? Pensando nessas substituições. Então, acho que isso é o primeiro cuidado. O segundo é que low carb não é no carb, não é sem carboidrato. E aí tem algumas pessoas cortando mesmo a fruta, porque diz que tem carboidrato na fruta. Gente, tem carboidrato na fruta, mas a fruta nunca é fonte de carboidrato para a gente, né? Então, não é cortando a fruta que eu estou diminuindo aí o meu excesso de carboidratos, talvez, se for um excesso que eu consumia, né? E por isso eu quero reduzir. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado que o no, né, seria sem nenhum carboidrato. Baixo, eu poderia reduzir alguns alimentos, poderia escolher alguns alimentos para reduzir, pensando justamente se eu acho que eu consumo demais desses alimentos, né?
Só que assim, o que há de consenso aí, né? Então, dentro da nutrição, aí, de novo, então eu falei um pouquinho do que tem a ver com o hábito, que eu acho que não é legal porque não seria um hábito nosso. Qual que é o objetivo quando eu escolho uma dieta dessa, né? E eu acho que o objetivo de perca de peso, existem outros métodos para se fazer isso, mas eu posso sim falar, não, eu quis reduzir, diminuir um pouco do arroz que eu colocava no prato, resolvi não comer arroz e batata na mesma refeição, ou diminuir meu consumo de batata, diminuir um pouco do consumo do pão e acabei aumentando em frutas, em vegetais, em ovos, em outras coisas. Ok, né? Dá até para eu pensar em fazer alguma adequação desse tipo. Agora, existe um consenso, mundialmente falando, de nutrição, em que metade da energia que a gente gasta, que a gente consome ao longo do dia, ela deva vir dos carboidratos. Então, no final, assim, eu posso reduzir se eu acho que eu consumo demais, mas não é legal eu tirar muito dessa fonte aí de energia, porque é a nossa principal fonte de energia e para a nutrição ela é importante. Né? Então, assim, mais ou menos de 50% a 60% do que eu consumo de caloria deve vir de carboidratos, e desses carboidratos, quanto mais natural possível, menos processado possível, melhor, né? Mais contribuição para a saúde. Eu posso tentar usar grãos mais integrais, eu posso usar a aveia lá, que foi o seu exemplo, porque também é um carboidrato. Tem gente que fala assim, não, eu tirei carboidrato, estou comendo aveia. Mas, gente, a aveia é o carboidrato, não culpe o carboidrato por isso, né? Não é falta esse, de conhecimento mesmo, né? Assim, é a falta de conhecimento, falta de orientação, né? Quando entra nesse tipo de argumentação, mostra que não tem conhecimento, né? Porque estou comendo aveia, mas não, eu cortei carboidrato e estou comendo aveia, né? Não tem conhecimento, não está sendo acompanhado, está fazendo isso sem orientação, né? Isso, e assim, é ótimo que você coma aveia, o problema não é esse, mas a gente não chama, é isso, você não está fazendo uma dieta low carb necessariamente e nem precisa fazer ela, né, para atingir o seu objetivo. Você pode pensar em trocar por esses alimentos mais in natura, pode pensar em reduzir algumas porções, por causa das pessoas que consomem um prato grande mesmo de arroz, porque a gente tem o hábito de consumir um pouco mais do arroz, né, do que o adequado. Então, dá para fazer uma orientação nesse sentido, mas com o cuidado de não seguir qualquer pessoa falando que é uma dieta low carb para ter um resultado, porque não é assim que vai funcionar. Esse resultado pode não vir, né, da maneira que você espera. E aí, então, se metade é carboidrato, tem 30% que vem aí de gorduras, e aí por isso que é bom que a gente consuma gorduras boas, e de 15% a 20% de proteínas. Se eu aumento, se na hora de eu diminuir meu carboidrato, eu aumentar muito em gorduras e proteínas, eu posso trazer prejuízo para outras funções do corpo, né? Então, tomar cuidado com a questão da função renal, que pode ficar comprometida, porque a proteína é mais desgastante para o rim, né? As gorduras aí podem acabar aumentando uma gordura no meu sangue, que é o colesterol, que é o triglicérides, que são frações de gordura aí que podem trazer prejuízo depois. Então, eu acho que todos esses cuidados precisam ser vistos quando a pessoa, né, quer fazer uma opção dessas. Na dúvida, aumenta a fruta, verdura e legume né, assim, no seu dia, porque é muito difícil você não ser mais saudável aumentando essas coisas no dia. Legal. E do jejum? Jejum. Então, o jejum é interessante porque ele vem baseado numa questão de jejum religioso mesmo, né? Assim, é baseado em povos que tinham o hábito de fazer os jejuns intermitentes aí ao longo da vida. Só que aí a gente esquece isso, né? Primeiro que embora todo mundo seja ser humano, existem questões genéticas que são específicas de cada região, então a gente vai se adequando ao longo de muitos e muitos e muitos anos, né, nas adaptações aí biológicas. Então, quando eu pego uma população que já tinha esse hábito sempre de fazer o jejum, a resposta no organismo dessa população é diferente de eu pegar eu, que sempre acordei e tomei café da manhã, e de repente falar que eu vou fazer um jejum, e por isso eu vou ter uma melhora aí de alguma condição, né, na minha vida. Então, o jejum tem essa base de uma população específica que faz isso ao longo da vida inteira, e eu acho que não dá para pegar isso e colocar, né, para qualquer pessoa no mundo fazendo, que vai funcionar do mesmo jeito, por um período curto também, né, quando a pessoa não tem intenção de fazer mesmo o resto da vida, é a primeira coisa.
A segunda questão é que, assim, os estudos mostraram que não há diferença em relação à quantidade, assim, se eu diminuo a quantidade de caloria no meu dia, porque eu estou optando por diminuir as calorias para tentar perder peso, ou se eu faço um jejum que eu deixo de comer caloria num determinado horário, isso não tem diferença na quantidade de caloria que eu estou ingerindo. Então, é claro, se eu diminuir as calorias do dia ou fazer o jejum, eu vou perder peso mais ou menos do mesmo jeito, né? Então, os estudos mostraram que não tinha diferença em relação à perda de peso dos dois grupos. Agora, existiam estudos mostrando uma melhora do corpo em relação a alguns aspectos aí, e outros mostrando uma piora em relação à produção de toxinas e tudo mais. Como não há consenso, a gente não consegue indicar isso como sendo um caminho hoje, né, para ser escolhido aí o do jejum, porque hoje os estudos são bastante contraditórios, tem estudo mostrando melhor, estudo mostrando pior. A questão é que quando a gente, e normalmente o jejum adotado aqui pelo brasileiro, é o jejum da preguiça de quem já não gostava de tomar café da manhã, né? Então, assim, eu já não gosto de tomar café da manhã, então eu vou falar que eu estou adotando o jejum e já começo a comer no almoço, né? E aí eu fico sem essa refeição. Uma coisa importante é que existem estudos aí já mais importantes demonstrando que pular o café da manhã pode ser ruim para a nossa saúde. Que alguns estudos mostraram que quando eu pulo o café da manhã, eu tendo a comer mais ao longo do dia, eu acabo comendo mais depois, e outros mostraram que mesmo que eu não coma mais depois, eu acabo tendo mais facilidade para aumentar o peso do que quando eu não pulava o café da manhã. Então, assim, é claro que aumento de peso tem a ver com um milhão de fatores aí, que não é só uma questão, um hábito, uma coisa no seu dia. Mas é importante que a gente leve isso em conta na hora de querer adotar uma dessas metodologias para perda de peso, né? Então, se eu ficar sem tomar o café da manhã aí, pode ser mais provável que eu traga prejuízo do que eu traga benefícios aí, né? Como são vendidos os benefícios em relação ao jejum. E aí, o quanto tempo eu consigo fazer isso, né? O quanto eu me sinto bem com isso. Porque aí, muita gente que reduz o carboidrato, aí vou falar das duas, adota a dieta low carb ou faz o jejum, eles acabam se sentindo, em alguns períodos, mais irritado pela falta de energia naquele momento. Alguns apresentam dificuldade de concentração, de memória, de aprendizado, porque deixaram de se alimentar, de fazer exatamente o desjejum, que é a refeição que tira a gente do jejum, né? E que fornece energia para o cérebro funcionar pela manhã. Então, por conta dessas questões, a pessoa precisa avaliar muito bem, né, qual que é o impacto individual também. Às vezes, como você vai se sentir, acaba não sendo um jeito, né, positivo de fazer mudanças. Aquele do senso comum de novo, né? Porque o que é bom para um pode não ser bom para mim, né? E a pessoa vai lá, pesquisa e vê, o cara começou a fazer jejum, fez uma dieta low carb lá e perdeu 20 quilos em 20 dias, né? Vou fazer igual o cara. E aí, a estrutura dele não é para isso. E aí acarreta muitas outras coisas, né? Mas ele não vai falar que foi o problema, né? Então, e o próprio jejum, ele está relacionado com o aumento de compulsão alimentar. No momento em que a gente fica sem comer, sem poder comer, a gente aumenta a vontade de comer. E isso pode acabar ocasionando comportamentos compulsivos depois, né? Então, eu não posso, eu estou proibida, então agora que eu estou liberada, eu como. Então, tudo que eu queria. Vai devorar tudo. E aí isso vai acabar sendo ruim também, né, nesse comportamento. Mas é aquilo que a gente fala, até mesmo na questão... vou trazer um pouquinho para a minha área hoje, né? Quando eu pego um aluno para passar para ele um exercício, ou eu começo a estruturar um treino para ele, ele pergunta sobre a parte nutricional também. O que eu devo comer? Aí eu falo, cada macaco no seu galho. Eu passo a parte física, a parte nutricional eu passo para você passar com quem pode te orientar, né? A gente dá as orientações básicas aí de se alimentar direito, né? O que deve ser evitado, coisas que nós conhecemos também, mas a fundo não, é a mesma coisa
o médico que vai lá e fala pro cara, ó, você vai fazer exercício físico, beleza, é uma sugestão. Mas você vai fazer 3 de 10, não sei o que, então quer dizer, já vai indo para outra vertente que já está pulando no galho do outro, né? Então, Certo. então é É bem isso mesmo. complexo. Orientação alimentar, a gente fala que qualquer profissional da saúde, e aí eu incluo o professor de educação física como um profissional de saúde, né? A pessoa pode dar orientação alimentar, que seria o quê? Pegar um guia alimentar e baseado no guia, falar, olha, vamos tentar comer coisas o mais natural possível. Ok, né? Isso é uma coisa válida que todo mundo pode falar mais aí. Agora, planejamento dietético, né? Então, o que você vai comer, então, de manhã, de tarde, de noite, baseado naquilo que você gosta, naquilo que é hábito, naquilo que a gente tem que trabalhar em cima do que você gosta. Aí, sim, essa parte, né, é específica da nutrição, né? Então, é a mesma coisa. Eu vou dizer para fazer só exercício físico, mas não, né? Ou como vai fazer esse exercício, tem que procurar um profissional da área. Exatamente. A gente, acho que por aqui, Regina, a gente conseguiu concluir mais ou menos aí as dúvidas que eu acho que vai ser pertinente para eles, né? Em relação a essa questão geral aí, porque se a gente for ser muito específico, né, com eles, a gente vai ter muita coisa que todo mundo precisa saber todo dia, né? Na verdade, igual você falou, as coisas vão inovando a cada momento, né? Você abre um artigo, aquilo que você leu ontem, esse artigo já entra em contradição com aquilo que você leu ontem, então é uma coisa bem, né? Mas eu acredito que para os alunos, né, essas informações que você nos passou até o momento aqui, acredito que vai agregar bastante em questão de conhecimento, né? E aquela coisa, né? Eu vou começar a me policiar mais em relação ao que eu estou consumindo, né? Quando surge esse questionamento, parar para pensar o que eu vou comer, a gente já consegue, já pegou um e trouxe para o nosso lado, né? Já conseguiu colocar o cara para refletir sobre o que ele está consumindo. Ah, se alguém parar para olhar um rótulo, eu já estou muito feliz, que eu sei que é isso, né? Parou para olhar o rótulo do produto, parou para olhar o que tem dentro, né? Por curiosidade, vai lá ver na geladeira aí se você tiver algum rótulo desses. Pega um iogurte de sabor, que é algo que as pessoas não costumam relacionar com alimentação, com um alimento ultraprocessado, né? Por exemplo, e olha lá o que tem dentro, né? E aí, se você começar a olhar o rótulo para cada um que a gente ganhar, né, olhando o rótulo e tentando fazer essa crítica em relação ao que é mais natural, né? A gente já está ganhando muito. E eu posso colocar, né, as nossas áreas como duas áreas que a gente precisa, a nossa luta é com o hábito que a pessoa já criou na vida dela. Né? Então, a mesma coisa aqui a parte de atividade física. Ó, você precisa fazer atividade física, você precisa deixar de ser sedentário. Aí ele vai falar para mim, mas eu não faço nada a minha vida inteira. Agora, você quer que eu faça alguma coisa? A mesma coisa na parte nutricional. Ó, eu bebo refrigerante a minha vida inteira. Agora você está falando para mim que eu não posso mais beber refrigerante, né? Então, é bem complexo e a nossa luta ela é bem árdua, né, em relação a mudar um hábito que já foi consolidado ali dentro de uma família, né? É bem complicado. A gente vai sempre nessa questão da importância, né? O quão importante é a sua saúde para você, né? Quanto ela pode te trazer de benefício depois. E quem sabe ganhando essa geração que a gente está trabalhando agora, os filhos deles já sejam mais saudáveis, né? E assim a gente vai construindo gerações diferentes aí. É a nossa meta, né? Regina, eu quero agradecer de novo, né? Agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade. Foi de bastante importância para eles, né? Esse conteúdo que a gente abordou. Acredito que vai agregar muito na questão de conhecimento, nessa questão de
até mesmo de percepção deles, né? E esperamos, né, que acabe logo que a gente passe, né, por esse processo aí que a gente vem já há quase 1 ano e meio, que aí você possa estar indo, né, no colégio com todos os alunos para a gente poder, de repente, bater um papo diretamente também com eles lá, né, e passar para eles a importância. Eu acho que conversar também com os pais, né, é uma coisa que a gente precisa também, que muitas vezes a criança ele tem um hábito que foi constituído ali, consolidado pelo pai e pela mãe, né? Que é difícil você, numa casa onde todo mundo bebe refrigerante, eu não gosto de beber refrigerante, ou ao contrário também acontece, né? Mas a gente tem casos em famílias que não consome o refrigerante e o filho não consome, não gosta, não tem o hábito, então é uma coisa que vai criando, né? Assim, deu o exemplo do refrigerante, mas em outros fatores também isso acontece, né? De outras formas, né? Esse trabalho com a família, né, é sempre muito importante. E quem sabe a gente, voltando assim, na verdade, foi bastante conteúdo, mas é só uma parcela, né, do que dá para a gente conversar em relação ao hábito, em relação ao gosto, por que a gente gosta de uma coisa e não gosta de outra. Isso também tem muito assunto aí para ser refletido, né? Quem foi que disse para a gente que existe um refrigerante aí mais vendido no mundo e disse que é gostoso, né? Então, quem colocou isso na nossa cabeça tem um nome, né? Então, daria para conversar sobre outras questões. Então, quem sabe, passando ou não, eu acho que esse período da adaptação, né, de online ou não, eu fico à disposição para a gente marcar, então, eventualmente, tendo outras dúvidas, surgindo outras questões, ou um esclarecimento melhor de algum ponto que não ficou muito claro, né? A gente pode marcar uma conversa com uma turma aí. Marca uma turma para a gente estar falando com eles diretamente aí. E normalmente quando eu converso com os profissionais, né, que eu estou conversando com alguns profissionais de diferentes áreas, para tentar agregar, né, no conteúdo para os alunos e conhecimento também, né, que a gente trocar conhecimento é sempre bom. Eu sempre peço se tem algum recado para os adolescentes em relação à sua área, que recado que você deixaria, talvez, para eles, assim, uma coisa que possa agregar ainda mais, além do que já foi falado? Olha, eu acho que o último passo, existem 10 passos da alimentação saudável, né, no Guia Alimentar, e o último passo fala para a gente justamente, né, educar vocês para que vocês sejam críticos quanto à publicidade, à propaganda de alimentos. E a função da propaganda é vender e não te informar aí adequadamente sobre o produto. Então, se pudesse deixar esse recado, sejam críticos, questionem, vão atrás, pesquisem, busquem informações confiáveis sobre aquilo que vocês estão comendo, sobre as escolhas que vocês têm feito aí de alimentação. Legal. Isso serve até para mim, para todo mundo, na verdade, né? Porque por mais que nós ainda temos um pouco mais de discernimento em relação a essa questão de o que é bom, o que não é tão bom, né? Essa autocrítica tem que estar sendo constante, né? Olhar e falar, será que isso aí realmente é saudável? Um exemplo, já falei para eles a propaganda da cerveja na TV, né? Coloca lá uma mulher com um corpo bonito, um cara com um corpo malhado e tomando cerveja. Será que bate né? Por que ninguém põe barriguinha de cerveja nas pessoas, né? Exatamente. Ou barrigona quando é o que você falou, eles vão vender aquilo que o povo quer ver, né? Eles querem ver coisas positivas e aí vai onde eles ganham. E essa crítica é muito importante mesmo, é legal. E a alimentação não vai ser perfeita, né? Como você colocou agora, serve para a gente refletir sempre, mas a gente é como se fosse, né, a orientação. Acho que a orientação é sempre aquela linha do horizonte, né? Serve para a gente estar sempre caminhando, estar sempre buscando, mas não quer dizer que vai ser perfeita, né? Para mim também serve. Sempre que eu falo disso, eu penso de novo, né, em uma escolha, em outra escolha, como é que vai ser aí no dia a dia. Muito bom. Regina, muito obrigado e espero que isso aí possa
espero não, vai agregar muito, né, para eles, tanto para eles quanto para mim e para as pessoas que assistirem o vídeo, né? Isso aí vai, essas informações vão agregar bastante, que é uma troca muito rica aí, né? Eu tenho só a agradecer de novo, tá bom? Obrigada também. Nossa, para a gente também é sempre muito válido poder falar aí da área, poder propagar isso para mais gente. Então, obrigada mesmo pelo convite.